Sem ainda completar um mês desde que se tornou executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz conseguiu fechar 3 contratações, encaminhou com outros reforços, fez determinações importantes dentro do timão, mas é preciso ter muito cuidado. Ele terá que ter, aliás, muito cuidado com o trabalho dele. Nesse vídeo eu vou explicar tudo certinho para vocês. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, vamos dar uma avaliada nas primeiras semanas de trabalho do novo executivo de futebol, o Marcelo Paz, que até aqui conseguiu garantir 3 contratações. Isso eu estou falando de jogadores que já foram anunciados pelo Timão. Também encaminhou a contratação de outros jogadores e ele vem trabalhando forte para tentar organizar o futebol do Corinthians. E também tem detalhes em todas essas questões. É preciso o novo executivo de futebol do Timão ter muito cuidado e eu vou explicar para vocês cuidado com o quê. O Marcelo Paz está prestes a completar um mês desde que foi anunciado como executivo de futebol do Timão. Marcelo Paz, que foi anunciado oficialmente no dia 27 de dezembro, e desde então ele passou já a trabalhar antes mesmo da virada do ano, trabalhando de forma online, participando de reuniões, porque o calendário 2026 ele é bastante apertado. Tanto é que as movimentações, desde que os jogadores se reapresentaram no dia 13 de janeiro, que foi quando o Marcelo Paz esteve pela primeira vez no CT Dr. Joaquim Grava, de lá para cá muitas coisas aconteceram. Então, o Marcelo Paz, prestes a completar 30 dias, o dia que eu gravei esse vídeo, foi exatamente no dia 25 de janeiro, algumas semanas depois dele ter iniciado os trabalhos. Então, a intenção, o intuito desse vídeo é dar uma analisada nas primeiras semanas de trabalho do novo executivo de futebol. Primeiramente, a questão de dizer se o trabalho dele é bom ou é ruim, sinceramente, não seria nem justo levar as coisas por esse lado. Por quê? Porque ainda é muito cedo. O que eu posso falar para vocês antes de detalhar algumas coisas é que o trabalho do Marcelo Paz é muito positivo. Só que também entram detalhes que eu falei para vocês no início em relação a cuidados que o executivo de futebol tem que ter dentro do Corinthians. Vamos lá. Até o presente momento, 3 reforços confirmados, anunciados e já apresentados pelo Timão. Zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e também o lateral direito uruguaio Pedro Milans. Esses jogadores já saíram no bid, então esses que temos que tratar como reforços garantidos que já foram oficializados. O Marcelo Paz encaminhou outras contratações, por exemplo, goleiro João Ricardo, de 37 anos, jogador que tem um acerto verbal com o Timão, mas para ele ser jogador do Corinthians, vai depender de avaliações clínicas que serão feitas após ele se recuperar de uma lesão. Ele fez uma cirurgia no ombro e ainda está em processo de recuperação. Outro reforço encaminhado é o meio-campista Alisson do São Paulo, jogador que nas últimas horas as coisas travaram mediante a questões financeiras, mas é um reforço encaminhado. E também o atacante do Al Hilal, o Caio César, que é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Vamos lá. Nessas primeiras semanas, o Marcelo Paz também acabou fazendo determinações muito importantes em relação às saídas de jogadores. Por exemplo, o Corinthians não vai mais vender atletas por quaisquer valores. O Corinthians não vai mais vender jogadores por valores muito abaixo do mercado. Isso é uma determinação do Marcelo Paz.
Tanto é que os jogadores mais monitorados, sondados, desde que ele chegou, Yuri Alberto e também o Breno Bidon, o Marcelo Paz determinou valores mínimos para as saídas desses atletas. Por exemplo, o Corinthians quer no mínimo, isso eu estou falando pelos 50% dos direitos que o Corinthians tem, 120 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Ou seja, então a venda tem que ser pelo menos 240 milhões. Pode vender por valores abaixo? Sim, mas eu acredito que não vai baixar muito os valores em relação a isso. Breno Bidon foi estipulado um valor de 50 milhões de euros. Aí estamos falando de algo na casa de 320 milhões de reais. Então isso é um recado para o mercado que o Corinthians não venderá mais jogadores por quaisquer os valores, e isso é muito importante. O Corinthians acabou adquirindo fama nos últimos anos de vender jogadores baratos. Outros detalhes importantes também estão relacionados a jogadores que tiveram seus contratos encerrados no final desse ano. Por exemplo, Thales Magno foi embora, isso aí nem foi determinação dele, devido ao rendimento. Ángel Romero não teve proposta para poder permanecer. A questão desempenho pesou mais do que o nome, o ídolo que o Romero é para o Corinthians, recebeu homenagem, foi embora e tá tudo bem. Quem concordou respeitou a decisão. O Maicon, que era homem de confiança do Dorival, acabou recebendo proposta do Atlético e o Corinthians não cobriu a proposta salarial. O Corinthians daria 3 anos de contrato, o Marcelo Paz havia desistido de fazer isso, depois voltou atrás, deu o mesmo tempo de contrato que o Atlético, mas não o mesmo salário. O Corinthians ofereceu 700 mil, o Atlético ofereceu 1 milhão, ele foi embora. O Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino, as negociações foram travadas, hoje trata-se como muito difícil o Angileri se acertar com o Corinthians, porque o Marcelo Paz fez uma proposta final, entregou para o jogador e garantiu que não vai extrapolar o limite financeiro. Então é um Marcelo Paz que vem tentando organizar o futebol do Corinthians. Como eu disse a vocês, é muito cedo para falarmos de se o trabalho é bom ou é ruim. O que eu posso falar para vocês é que o saldo é positivo. Marcelo Paz, por exemplo, ele melhorou a imagem do Corinthians em relação à credibilidade. O Corinthians acabou de sair de um transfer ban e a presença do Marcelo Paz colocou um pouco, ao menos, de confiança no mercado. Exemplo, o Corinthians deve ao Tadieres pela compra do Garro e o Andrés Fassi, que é o presidente do Tadieres, sempre detonou o Corinthians. Ao falar do Marcelo Paz, ele falou dizendo que o Corinthians havia contratado um grande profissional e que agora ele tinha esperanças de receber. Pode ter sido uma jogada para, de repente, um recado, o que, sinceramente, não podemos fugir disso, mas isso, num contexto geral, acaba sendo muito importante. Então, o trabalho do Marcelo Paz até aqui, ele é positivo, só que o Marcelo Paz precisa ter muito cuidado com o trabalho dele. E isso eu já estou falando mais com uma questão de opinião, analisando alguns detalhes. Como assim, capitão, tomar cuidado? Por exemplo, o Marcelo Paz, ele veio para o Corinthians mediante aos trabalhos que ele construiu na equipe do Fortaleza, espetaculares. Mais de 10 anos de Fortaleza, participando por vários departamentos, aliás, passando por vários departamentos. Por exemplo, o Marcelo Paz, ele foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente, e antes de vir para o Corinthians estava comandando a SAF do clube. Então o Marcelo Paz acabou construindo uma imagem muito boa no mercado com o trabalho do Fortaleza. Saiu com alguns detalhes, porque ele deixou o Fortaleza com uma certa dívida e na segunda divisão, mas ele tirou da Série C, levou para a Série A e colocou o Fortaleza em uma final de Conmebol Sul-Americana. Então o trabalho por lá também, o saldo muito positivo. Lá, em 10 anos, pelo que aconteceu, o trabalho lá é muito bom. Foi por isso que ele veio para o Corinthians. A parte que eu falo para vocês que ele tem que tomar cuidado é em relação, por exemplo, às questões envolvendo o departamento de futebol.
Nós sabemos que o departamento de futebol do Corinthians, ele é comandado não somente por uma pessoa. Por exemplo, não é o presidente Osmar Stabile que manda sozinho. O Marcelo Paz está abaixo do presidente. Então ele é um funcionário do clube. Então podem ser que chegue em determinados momentos que ele tenha que acatar uma ordem do presidente. E aí que eu falo para vocês que mora o perigo, os cuidados que eu estou falando. As pessoas que estão por trás do Osmar Stabile, a maioria delas ficam acompanhando ali determinados momentos visando algumas oportunidades. Então, entra a questão da autonomia do trabalho do Marcelo Paz. Eu vou falar para vocês, por exemplo, alguns nomes. Rony, jogador do Atlético Mineiro, que foi ligado ao Corinthians nas últimas horas. E aí é uma questão do treinador, até sai das pessoas políticas. O Dorival, pelo que se fala, quer o Rony, e é uma negociação de 25 milhões de reais. Capitão, você quer dizer que o Rony, se ele vier para o Corinthians, não vai fazer nada? Não tem como garantir se vai ser bom ou não. Mas para um Corinthians que não tem dinheiro, como que o Corinthians vai investir 25 milhões de reais pelo Rony? Ao meu ponto de vista, quebra o que ele falou que o Corinthians não faria investimentos em jogadores. Valores altos, 25 milhões para mim é alto. Tá, mas o Atlético Mineiro deve para o Corinthians, tenta receber. Tenta receber e investe na base. Alisson do São Paulo, para mim, sinceramente, chama muita atenção as condições. 1,5 milhão de reais por empréstimo, 16 milhões valor de compra fixado, 1,5 milhão se jogar mais de 20 jogos, mais de 45 minutos, 2 milhões se jogar contra o Corinthians. Eu, particularmente, imagino, dentro da esfera do profissionalismo do Marcelo Paz, como que ele ficou satisfeito com isso. Para mim, sinceramente, não vale a pena. E aí é uma outra ordem vinda do Dorival. Dorival encrencou com o Alisson. O Marcelo Paz, ele é bastante cauteloso quando ele fala. Por exemplo, quando ele foi perguntado sobre o Caio César, ele falou, o jogador 98% acertado, que estava aguardando a vinda do atleta. Eu, no mínimo, achei estranho o treinador do Al Hilal ter pedido para um jogador negociando ficar por lá e participar dos jogos. Isso é no mínimo estranho. O Caio César mesmo, vamos ter que esperar totalmente ele ir até o CT realizar exames médicos, ser liberado pelo Al Hilal. Bom jogador, tomara que realmente não aconteçam mais barreiras. Agora, o que me chamou a atenção é o João Ricardo, goleiro de 37 anos, lesionado, que o Corinthians contratou. Nessa, o Marcelo Paz, para mim, ele se desvinculou dessa contratação, apesar de ser do Fortaleza, onde ele estava antes de vir para o Corinthians. Por quê? Quando ele foi perguntado sobre o João Ricardo, ele fez questão de dizer Dorival Júnior trabalhou com o João Ricardo no Ceará e pediu a contratação do jogador. Dorival. Para mim, Corinthians que tem Felipe Longo, Cauê, Donelli também está, mas Dorival não conta mais. Contrataram um goleiro de 37 anos que está lesionado, apesar do João Ricardo ter sido um excelente goleiro. Eu falo ter sido porque não sabemos como será a partir de agora. Ao meu ponto de vista, também é questionável. Enfim, é muito cedo ainda para analisar o trabalho dele. Para mim, ele vem trabalhando forte, ele demonstra total inspiração de estar no Corinthians. Mas por que eu falo que é preciso ele ter cuidado? Pelo fato do que ele construiu antes de vir para o Timão. Se ele fazer um trabalho ruim no Corinthians e as coisas não derem certas, principalmente com esses jogadores que estão sendo ligados, vai sobrar para ele. Ele é o executivo de futebol. Aparentemente, ele é o comandante. Então, pode ir pro ralo tudo que ele construiu antes. E no Corinthians a pressão é gigantesca. Se ele fizer um grande trabalho, que é o que nós queremos e nós acreditamos, vai ser algo sensacional na carreira dele. Só que o cuidado que eu falo são as pessoas que estão ao redor. Será que não tem ninguém de repente tentando forçar algo, tentando algo? A política do Corinthians me faz suspeitar. Para mim, sinceramente, o que ele fez em questão das valorizações de jogadores,
sensacional. Mas é preciso ter cautela, principalmente nos reforços. Por que eu falei para vocês esses nomes? O Corinthians não pode mais errar em contratações. Eu prefiro, por exemplo, muito mais ver o Corinthians tendo, de repente, insucesso com a tentativa de usar os jogadores da base, do que de repente contratar jogadores que vão ganhar valores acima de 1 milhão, como por exemplo o Rony, porque a pressão, as críticas serão muito maiores. O Corinthians não pode mais errar, principalmente na questão de reforço. Nós estamos em um momento da nossa história que não cabe mais esse tipo de situações. Enfim, uma geralzona sobre esses nem 30 dias de trabalhos dele. Para mim, sinceramente, é positivo. É um trabalho em que ele já garantiu contratações, encaminhou outras, passou determinações, essa para mim, dos valores de jogadores que são muito importantes. Ninguém vai sair por valores baixos, pelo menos é o que nós imaginamos. E vamos continuar torcendo. Não vou falar aqui que o trabalho dele seria totalmente errado em dizer que o trabalho é ruim, ele acabou de começar. E é muito melhor eu dizer que é bom do que, de repente, tentar criticar alguma coisa, pois é muito cedo, ainda ele está em um período de adaptação. O principal desse vídeo é passar para vocês que é preciso ter cuidado com esses nomes que estão surgindo, pelo menos isso, na minha e humilde visão, deixando com um caráter mais opinativo, não tem nenhuma informação aqui, é mais uma questão de opinião mesmo sobre o trabalho do profissional que ainda não completou 30 dias de Corinthians. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês estão vendo, como vocês estão vendo esse trabalho inicial do executivo de futebol, Marcelo Paz. Vocês acham que ele está tendo autonomia para trabalhar? E nem vou pedir para vocês fazerem uma avaliação se é boa ou ruim essas primeiras semanas dele. Eu prefiro deixar com vocês mesmo, fiquem à vontade. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!